Boa noite. Vamos iniciar nossa live dessa quarta-feira. Depois de um período sem live, já que teve carnaval, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, insegurança e medo. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tema da live fixado. Esperar o Instagram entregar aí um pouco a live. Quem for chegando é só compartilhar, pode apertar nesse aviãozinho aqui. Ai, boa noite, Adri. E, gente, eu achei que tivesse fixado, fixar comentário. Ah, ele soltou sozinho. Enfim. Boa noite para quem está chegando. Vamos convidando aí as pessoas que têm interesse em falar sobre ansiedade, insegurança. Convidem aí por esse aviãozinho. Eu acho que é um assunto extremamente presente, a gente fala muito sobre isso. Boa noite, Vera. A gente sempre fala sobre esse assunto, mas é um assunto que não se esgota. Então toda live é dinâmica, como eu falo para vocês, então ela tem uma configuração diferente, a gente aborda aspectos diferentes, vai sempre depender de vocês que estão aqui presentes. Boa noite, Renata. Como é que vocês estão? Aqui no Rio tá uma quarta-feira, hoje é quarta, né? Quarta. Uma quarta-feira tranquila para mim, com bastante trabalho. Como é que vocês estão aí nesse início de março? Estamos começando março hoje, que bom. Agora começa, boa noite, Silvânia. Começamos oficialmente o ano, né? Passou carnaval, passou bagunça, agora é hora de falar sério, tudo aquilo que a gente vinha planejando e adiando, esperando, não, depois das férias, depois do carnaval, cá estamos, né? Hora de começar a fazer a vida acontecer da forma como a gente planeja aí pro ano. Se você ainda não planejou, planeje. É importante, a gente tem que ter um norte para saber, né? Para onde a gente está andando, qual é o caminho que a gente vai tomar. Bom, deixa eu ver aqui o horário, tem 2 minutinhos, eu vou dar mais 1 minuto aí pro pessoal ir chegando, mas a gente vai iniciar explicando um pouco o que é a ansiedade, né? Quais são os impactos do excesso de ansiedade. Boa noite, Delma. Na verdade, a gente quando fala de ansiedade, a gente sempre associa já imediatamente a um estado patológico da mente, e não é. Né? A ansiedade, eu acho que a gente já pode aqui começar a introduzir o assunto. A ansiedade é uma emoção natural, como eu sempre falo para vocês, que ela vai nos alertar sobre alguma coisa, né? É um estado que a gente fica em alerta, esperando alguma coisa, na expectativa de algum acontecimento. E isso é bom, né? Nós precisamos entrar nesse estado de alerta para a gente se preparar e chegar com cautela nas situações. Então, sentir ansiedade não é uma coisa ruim por natureza. O que a gente hoje enfrenta e que a maior parte dos pacientes que me procuram e eu acho que de maneira geral aí, a ansiedade é muito presente. Os transtornos de ansiedade, a ansiedade patológica, aquela que impacta a nossa vida, que paralisa, que impede que a gente avance na nossa vida, essa sim precisa de tratamento, essa sim atrapalha imensamente a nossa qualidade de vida em todos os aspectos, inclusive fisicamente. A ansiedade ela traz sintomas físicos muito intensos, né? Então, não só na crise, né? Mas tem pessoas ansiosas que apresentam dermatites, né, atópicas, coisas na pele, queda de cabelo, dores de estômago, dores de barriga. Ela apresenta uma série de efeitos no corpo dessa descarga de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina, que acontece, né, que é a reação fisiológica que a gente tem diante de uma situação que nos deixa com a ansiedade muito alterada. Então, eu queria hoje, como eu já falei muito de ansiedade, eu sempre fico buscando algum aspecto que a gente ainda não tenha abordado, mas o que eu vou trazer hoje é o que eu mais vejo na minha clínica e eu acho que é provavelmente o assunto de interesse da maior parte de vocês que estão aqui,
que é o sofrimento que a ansiedade traz para a vida, especialmente o sofrimento causado pelos pensamentos ansiosos. Os pensamentos negativos que são disparadores de todos os sintomas ansiosos, né? Normalmente, é claro que a ansiedade ela pode ter um gatilho externo, né? Uma situação de pressão, alguma coisa que a gente esteja vivendo ali que pode gerar os sintomas ansiosos, mas normalmente o sofrimento vem dos nossos pensamentos, né? O nosso pensamento é o próprio gatilho da nossa ansiedade quando a gente começa a pensar em tudo de errado que pode acontecer na nossa vida, quando a gente começa a imaginar coisas que vão disparar na gente uma insegurança muito grande, né? E aí eu já acho importante a gente trazer que as pessoas que são ansiosas, patologicamente falando, né, são muito inseguras. A própria ansiedade gera insegurança e a própria insegurança alimenta a ansiedade. As duas coisas se retroalimentam. Por que isso acontece? A pessoa que é muito ansiosa, ela vai estar diante de qualquer situação na vida dela, por isso que eu falo que os pensamentos ansiosos são a fonte maior do nosso sofrimento, porque a pessoa que é ansiosa, ela pega uma situação desse tamaninho e transforma numa coisa imensa, né? Se tudo toma uma dimensão muito maior, pega uma faísca e faz dessa faísca um verdadeiro incêndio. Então a pessoa, quando ela percebe, né, quando ela usa a lente da ansiedade, ela percebe um mundo extremamente perigoso e desafiador. E quando a gente se depara com uma situação que a gente acha que não vai dar conta, né, porque a ansiedade gera esse medo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente começa a ter medo de situações e isso vai gerar uma grande ansiedade. Quando eu começo a me deparar com situações que são muito ansiogênicas para mim, eu acho que eu não vou dar conta daquilo. E aí eu começo a ficar muito insegura. E aí quanto mais insegura eu fico, mais ansiosa eu fico. Né? A insegurança ela vai aumentar a percepção de ansiedade, porque se eu estou insegura, eu penso que eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir enfrentar essa situação. Eu não vou conseguir ter um bom desempenho. Eu vou chegar naquela reunião de trabalho e vou falar besteira. Vão me perguntar alguma coisa e eu não vou conseguir responder. Boa noite, Anitta. A pessoa ansiosa ela começa a imaginar situações muito catastróficas e aquilo vai gerando uma profunda insegurança e muitas vezes impede que ela tenha qualquer ação. Eu sempre falo que tem dois tipos muito típicos, né? É claro que a ansiedade ela tem muitos sintomas e cada pessoa vai desenvolver algum tipo de sintoma e vai ter um modo muito próprio de experimentar aquela sensação de ansiedade. Mas tem dois funcionamentos que são muito típicos. As pessoas que diante de uma situação de muita ansiedade ficam hiperativas e vão para cá e vão para lá e querem resolver e não param quietas, não conseguem parar quietas um minuto. E existem aquelas que paralisam, né? Existem pessoas, eu tenho pacientes assim, que quando estão muito ansiosos, sabe o que fazem? Ficam deitados na cama. Então, quem está do lado de fora não faz nem ideia, né, do que está acontecendo. Acha que a pessoa está de brincadeira, está de preguiça, está fazendo corpo mole. Né? Eu tenho paciente que, inclusive, dorme quando está muito ansioso, porque a mente fica tão turbulenta que a única coisa que ela quer é dormir. Ela deita na cama e dorme muito, né? Então, e tem pessoas que ansiosas não perdem completamente o sono, tem uma insônia doida, acordam a noite inteira. Então as pessoas elas experimentam os sintomas de ansiedade de maneira muito particular, que tem a ver com a própria vida dela, com a experiência, com o modo de ser, com o temperamento, com uma série de coisas. Então, entendendo que muitas vezes a pessoa que sofre de ansiedade, ela não está ali passando mal ou muito agitada. Às vezes a pessoa está num sofrimento imenso de ansiedade e está deitada na cama. E aí quem está em volta fala, não é possível que você esteja ansiosa, você está de brincadeira, né? Porque a pessoa está ali paralisada. Mas na verdade ela está ali imersa num monte de pensamento, que eu falo que é o labirinto de pensamentos, que a pessoa começa, às vezes assuntos aleatórios, muitas vezes pensamentos obsessivos recorrentes, que é ficar passando e repassando mentalmente situações que você viveu,
né? E às vezes situações banais, né? Eu já tive uma paciente, ela tinha muitos pensamentos obsessivos, ela era muito ansiosa. E às vezes ela ficava imaginando situações, ela tinha um namorado, então às vezes ela ficava imaginando situações com o namorado, porque eu vou falar isso pra ele, aí ele vai dizer aquilo, e eu vou dizer aquilo, e ele vai dizer aquilo, e ela criava uma fanfic, como diz minha filha, tão grande na cabeça, que ela pegava um ranço do namorado sem ele ter feito nada. Ela disse que às vezes ela alimentava tantos pensamentos e ficava com tanta raiva que chegava no fim do dia ela não queria nem ver ele. E ele não tinha nem falado com ela. Por exemplo, né, numa situação dela mandar um WhatsApp e ele não responder. Aí ela criava tantas situações em torno daquilo que quando ele conseguia falar com ela ou respondia, ela já estava com ranço, já estava irritada, de saco cheio. Silvânia, o susto é um dos gatilhos da ansiedade? Pode ser. Não necessariamente, mas pode ser. Lígia, a minha ansiedade é o excesso de pensamentos mesmo. Pois é, Lígia, tem muita gente que sofre com isso, com excesso de pensamentos, com pensamentos, é como se tua cabeça fosse um tormento, né? Tua cabeça não te deixa em paz. Às vezes está exausta, deita na cama e os pensamentos, às vezes pensamentos aleatórios do tipo, não posso esquecer disso, eu tenho que lembrar daquilo, e aconteceu não sei o que lá, e aquele monte de pensamento, né? Eu falo é o macaquinho pulando de galho em galho a noite toda na tua cabeça. Às vezes são pensamentos que são obsessivos, são pensamentos repetitivos. Às vezes você pode ficar em torno de uma única situação remoendo loucamente, uma situação que era para ser banal, né? Eu sempre falo desse exemplo porque teve um paciente que teve um sofrimento enorme com isso. Uma vez ele passou por um conhecido na rua e não cumprimentou. Ok, acontece, né? Sei lá, ele na hora ficou meio sem graça, não cumprimentou. Ele ficou se torturando com isso. Ai, porque eu devia ter cumprimentado. O que será que ele vai pensar de mim? Poxa, será que ele viu? Tenho certeza que ele viu. Por isso que ele fingiu que não viu, porque não sei o quê. E olha, ele criou e recriou tantas vezes aquela cena banal na cabeça dele. E é um pensamento que ele é meio invasivo, né? Como se a pessoa não tivesse controle. O pensamento obsessivo, ele entra na tua mente mesmo que você não queira. Então isso gera um sofrimento imenso. Né? A ansiedade, ela tortura a pessoa com pensamentos. Então olha o quanto que isso pode impactar a ponto da pessoa perder o foco no estudo, no trabalho, não conseguir se concentrar. Às vezes tem que sentar para fazer alguma coisa no trabalho, mas a tua cabeça tá ali, né? Presa em coisas, em situações que não são aquela ali que você está vivendo. Então eu vejo, né, como um dos principais como uma das principais fontes de sofrimento para a pessoa ansiosa é o excesso de pensamentos. Né? É uma aceleração, tem gente que tem pensamento acelerado. Eu já tive umas 2 ou 3 pacientes assim, que o pensamento é tão acelerado que a parte verbal não acompanha. Aí a pessoa atropela, come palavra, sabe? Tipo, dá toda hora assim, porque o pensamento é tão acelerado e a pessoa não consegue acompanhar de maneira motora para verbalizar aquilo que ela está pensando. É muito louco isso, né? E é muito sofrimento por conta disso. O que fazer quando a gente fica refém desses pensamentos? Anitta, a primeira coisa, né? Esses pensamentos excessivos, eles são sintomas que a sua ansiedade está alta. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é o autoconhecimento. Essa semana mesmo, uma paciente que já estava bem há um tempo e tal, ela falou, nossa, ela estava de novo presa nesses pensamentos, como há muito tempo ela não ficava. E aí a gente faz o quê? Por que você está ansiosa? Né? A gente precisa diminuir a ansiedade. Isso é um sintoma de que tua ansiedade está muito alta. E aí a gente começa a entender onde que a coisa está caminhando mal, para você entender que esse excesso de pensamento, ou refém desses pensamentos obsessivos, é porque a tua ansiedade está alta. Então a gente precisa minimizar essa ansiedade, que aí naturalmente esses pensamentos vão passar. Então existem algumas formas da gente lidar com a ansiedade e as principais: terapia, medicação, né, com acompanhamento psiquiátrico, hábitos saudáveis, que eu falo para vocês do tripé dos hábitos saudáveis: atividade física, alimentação e sono regular. A meditação ajuda muito. O único problema é que se a pessoa, dependendo do nível de ansiedade que ela tá, ela não consegue parar e conseguir meditar. Né? E aí ela não consegue sozinha, não vou conseguir, não sei o quê.
mas a meditação ajuda muito a acalmar a mente. Né? Os pensamentos que são obsessivos, não adianta a gente brigar, a gente não combate pensamento com pensamento. Né? Se você tiver um dia muito angustiado, os pensamentos muito presentes, você ficou ansiosa, sei lá, teve um problema no trabalho, teu chefe te chamou a atenção por alguma coisa e aquilo ficou na tua cabeça, você ficou remoendo aquela situação. Então, não adianta você ficar negociando com o teu próprio pensamento, combater pensamento com pensamento. Não. É você estar naquela situação, vamos supor, a situação do chefe voltando. Você pensa, bom, agora eu vou fazer a janta, depois eu penso nisso. E tenta focar em ações. Normalmente quando a gente direciona para agir, ação mesmo. Eu vou fazer a comida, vou, sei lá, cuidar da minha filha aqui um instante. É distrair a tua mente daqueles pensamentos, não brigar com eles. Porque quando a gente briga, a gente acaba gerando uma força que faz com que ele fique. É igual falar para você, não pensa num elefante. Não quero que você pense num elefante. O elefante está na tua cabeça. Não é assim que eu vou fazer você não pensar no elefante. Eu posso falar do tipo, pensa num gato. Aí o gato vai estar e não vai estar o elefante, entende? Então, não adianta você brigar com o teu pensamento. Quando você se vê tomada por esses pensamentos obsessivos, primeiro, imediatamente você pode tentar focar em ações. O que eu vou fazer agora? Daqui a pouco eu penso nisso. Deixa esse pensamento aqui, já eu penso nele. Deixa eu me ocupar de outra coisa. E aí você vai distraindo tua mente delicadamente, né? Partindo para aquilo que você está fazendo. E é claro, depois, de uma maneira que não seja tão pontual, mas de um tratamento mesmo para resolver isso, é minimizar a sua ansiedade. Isso vai ser com terapia, com medicação, se for o caso, com atividade física, alimentação e aquilo tudo que eu falei da vida saudável. Ansiedade, Silvânia. A ansiedade, ao mesmo tempo que me paralisa, ela me coloca em situações de risco, querendo resolver algo que às vezes está na minha mente. Pois é, Silvânia. Isso também é uma coisa interessante, né? Tem pessoas que acabam... eu não sei qual situação de risco, né? Mas eu tinha uma paciente que era muito assim. Tipo, ela tava com um negócio na cabeça dela e às vezes ela, sei lá, ela cismou com alguma coisa no trabalho. Eu sempre trago situações de trabalho, mas pode ser de relacionamento. E ela vai e se entrega logo, né? Tipo, não, eu fiz aqui uma besteira e eu tenho que te contar. Né? Para se libertar daquele sofrimento de você estar angustiado, esperando que o problema apareça, você vai lá já, tipo uma coisa meio suicida. Eu vou lá e já digo o problema que eu causei para me livrar logo daquele sofrimento. Isso é um comportamento de algumas pessoas com ansiedade. Eu tinha muito uma paciente assim, ela até falava que ela tinha pavor de montanha-russa porque ela tinha vontade de se jogar lá de cima para acabar com o sofrimento de ficar ali, né, naquela angústia lá da montanha-russa. E realmente pode acontecer, né? Ou te paralisa, ou pode te fazer querer imediatamente resolver uma situação que não é assim, calma, né? Por exemplo, pessoas ansiosas que estão numa relação amorosa e brigam. E aí elas querem imediatamente solucionar aquilo. E aí fica em cima. E às vezes a gente precisa dar um tempo. A gente espera a poeira baixar. Deixa o outro processar aquela informação. Deixa a pessoa respirar. Né? Mas não, a gente quer resolver logo. Nem terminou de brigar, já quer fazer as pazes. E a outra pessoa ainda tá magoada. Então calma, né? Dê tempo ao tempo. Aí às vezes você insiste para resolver logo, aí a pessoa então acabou, por exemplo. Né? Isso pode acontecer. Antônio, eu tenho experimentado Mindfulness e tem me ajudado muito com a ansiedade. Exatamente, Mindfulness é essa prática de você se manter presente naquilo que você está fazendo. Com certeza ajuda muito. Silvânia, a ansiedade excessiva consegue ser controlada sem medicamentos? Depende, Silvânia, depende. Conseguir, consegue, né? Eu tenho um paciente que era muito, muito ansioso, tinha crises de ansiedade, hoje ele tá ótimo. Mas o que acontece? Ele faz terapia, ele tá há anos em terapia, já sem sintoma há muito tempo, mas ele precisou fazer terapia para entender quais eram as coisas que estavam acontecendo na vida dele, que estavam tensionando a vida dele e que ele precisava mudar. A partir dessas mudanças que ele efetivamente fez, ele conseguiu se libertar da ansiedade sem medicamento nenhum. Mas depende muito da pessoa, ela ser uma pessoa de atitude de mudança. Né? Tem pessoas que não conseguem ter atitude de mudança, porque é daquela pessoa que a ansiedade paralisa demais, aí ela não consegue. Então vai depender, não tem uma regra. Oi, Catarina.
Silvana, existe diferença entre compulsão alimentar e se alimentar por estar muito ansiosa? Existe muita diferença. Existem algumas coisas relacionadas à alimentação. Tem a fome normal, que a gente quase não sente atualmente, porque a gente está sempre, né, se alimentando. Tem a fome emocional. A fome emocional é isso de eu tô ansiosa, eu vou comer, eu tô entediada, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer. É uma fome emocional, não é uma fome fisiológica, do tipo pessoa de TPM. Come salgado, dá vontade de comer um docinho, aí come um docinho, ai, que vontade de comer uma coisa salgada. É uma fome emocional, não é uma fome fisiológica. A compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Na compulsão é porque a gente usa muito comumente, eu sou compulsiva, eu vejo uma barra de chocolate, eu como. Isso não é compulsão. Às vezes é um comer exagerado. Por exemplo, eu vou numa churrascaria, vou comer... Nossa, eu tive um ataque de compulsão? Não, eu tive um comer exagerado, alguma coisa que eu gosto muito, e eu me excedi naquele momento. Então tem várias, a gente se relaciona com a comida e com a alimentação de diversas formas. A compulsão alimentar, ele é um transtorno que é caracterizado com tem alguns critérios. Um deles, a pessoa tem um ataque compulsivo, é um ataque mesmo, do tipo, pegar um pote de sorvete 2 litros no freezer e comer inteiro. Sei lá, bater sorvete com banana, com feijão e arroz que tinha no almoço, enfiar no liquidificador e comer inteiro. São crises, são ataques mesmo de compulsão. Tem relato de pessoas que num ataque de compulsão alimentar pegou comida até do lixo, sem necessidade, né? Então, assim, é um ataque. A pessoa come muito rápido, num tempo curto, e depois morre de culpa e de tristeza e de angústia. Então, é um transtorno que precisa de tratamento médico. Isso mesmo, deixa eu ver. Sandra, boa noite. Boa noite. Elaine, meu sonho, não consigo ficar sem os remédios. Elaine, eu sempre falo isso, o tratamento da ansiedade... Eu tenho vários pacientes que eu tive que encaminhar para psiquiatria, porque, né, já estavam um tempo em terapia e tinha sintomas, já vinham com sintomas de muito tempo, principalmente pacientes com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Normalmente são pessoas que convivem com TAG desde que tinha 10 anos de idade. Então, nesses casos, a medicação ela é bem importante. Porém, a medicação não soluciona a ansiedade sozinha. A terapia pode até solucionar, dependendo do caso. Agora, ai, que bom, Silvânia. Agora, só medicação não resolve. Por que não resolve? Por quê? Porque a ansiedade, ela é um sintoma, né? Esses sintomas de ansiedade que estão sinalizando para alguma coisa que a gente não está bem, né? Por exemplo, a febre é um sintoma. Quando eu tenho febre, eu tenho o quê? É Covid? É gripe? É garganta? É infecção? É fungo? O que eu tenho? Eu tenho que saber qual é a causa do meu sintoma, porque a febre é um sintoma super importante. Tem pessoas que têm doenças aí que não manifestam com febre, e aí você acaba não sabendo que a pessoa está doente. Então a febre ela é importante, é um sintoma que sinaliza para alguma coisa que não está funcionando bem no teu corpo. Então, os transtornos de ansiedade são como a febre. Eles estão sinalizando para alguma coisa que não está indo bem com você, né? O transtorno de ansiedade, ele vai se instalar e aí a gente vai puxar na história da pessoa e vai ter... a gente consegue mapear ali o que pode estar acontecendo. Normalmente, pessoas que estão muito ansiosas, elas estão sob pressão, estão sobrecarregadas, são pessoas que são muito perfeccionistas, têm muita dificuldade em lidar com o erro, né? São pessoas que só querem acertar sempre, que têm medo de errar, e aí tem medo de errar, e aí você vai buscar no histórico dela, quando elas eram crianças, eram pais muito rigorosos, que não aceitavam nota 9, tinha que ser 10, né? Então, assim, existem aí algumas coisas que a gente só consegue mapear em terapia, entender como que isso se apresenta pra gente. Por isso que não adianta só o remédio, não adianta eu ir lá, o remédio toma um Rivotril, vai te tirar da crise. Ok, mas o que gera a crise? O que está acontecendo na minha vida? Que tipo de ações e atitudes eu preciso ter para sair desse quadro de ansiedade? Entende? É igual a febre. Você vai dar lá uma Novalgina, um Tilenol, sei lá, vai baixar a febre.
Mas não adianta só baixar a febre, eu preciso entender o que está causando, porque senão a febre volta e volta e volta. É a mesma coisa com a crise de ansiedade. A medicação vai ajudar? Vai ajudar, mas se eu não conseguir mapear um pouco da minha vida, fazer as mudanças que eu preciso, não tem como, gente. Normalmente as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, elas vão ter que rever a vida delas. Marlene, boa noite. Sinto ansiedade após almoçar e jantar, mesmo sendo janta apenas um sanduíche. Isso é engraçado, Marlene. Às vezes a gente associa a ansiedade a determinado momento ou situação da nossa vida. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que tinha muita ansiedade porque teve uma vez ela engasgou com milho de pipoca, sei lá, ela ficou ali meio entalada. Então a ansiedade dela era sempre na refeição porque ela tinha medo de ficar entalada. Então a gente faz associações assim na nossa mente. Talvez você tenha tido um pouco de ansiedade depois de uma refeição e aí você começa a achar que toda vez depois de uma refeição você vai se sentir ansiosa e aí você dispara a tua ansiedade, entende? Então, terapia. Lígia, a ansiedade pode ser um alto desejo de querer muito uma coisa e medo de não acontecer, não é meio que isso, Adriana? Pode ser isso também, Lígia, de você gerar... A ansiedade, ela não é uma coisa ruim. Pode ser que, por exemplo, eu esteja me preparando para o Enem. Saiu ontem, resultado do SISU. Eu esteja me preparando para o Enem. Aí eu estudo muito. Estudante de medicina fazendo vestibular pela 3ª vez, que é a realidade de muita gente nesse país. A ansiedade vai estar lá em cima. Então, assim, eu até recomendo que estudantes nessa condição façam terapia. Por quê? Porque não é a inteligência cognitiva, né, o saber a matéria que vai te ajudar ali só, né? Você precisa ter condições emocionais de enfrentar aquele desafio. E quando a gente já tomou uma cacetada, tipo, foi reprovado uma vez, foi reprovado segunda, na 3ª, você já tá com a autoestima baixa, você já tá com um nível de insegurança altíssimo, então a tua ansiedade fica lá em cima, que é exatamente isso, você tem um desejo alto de querer, é um desejo muito intenso de conquistar alguma coisa. Você até pode ter se preparado muito para aquilo, mas chega na hora, pode ter uma crise de ansiedade. Pode dar piriri, né? Tem muita gente que tem dor de barriga. Eu trabalho com avaliação psicológica na polícia, né? A gente faz concurso. Em dia de concurso, todo concurso tem alguém que passa mal. Alguém, né? Tanto que a gente sempre tem enfermeira e tudo mais. É pressão alta, é pressão baixa, é dor de barriga, é mal-estar, é desmaio, é enjoo. São sintomas que a gente apresenta porque a ansiedade saiu do controle, porque eu tenho uma expectativa muito alta ou um desejo muito grande de passar por aquela situação, né? Então, pode ter relação com isso sim, Lígia. Sempre a gente vai ter uma ansiedade diante de alguma coisa que a gente espera, né? Sei lá, é isso, eu me preparei para o Enem e no dia da prova eu vou estar ansiosa. Mas a ansiedade, ela tem que estar sob controle, a gente tem que ter controle emocional. O que isso significa? Por exemplo, né, eu já fiz concurso, sou concursada. No dia da prova, eu me preparo para a prova, no dia da prova eu vou estar ansiosa? Claro, né? Mas é uma ansiedade que vai me colocar alerta. Eu posso acordar às 6 horas da manhã que eu não vou estar com sono, porque a ansiedade te desperta, né? Quem que dorme igual um anjo véspera de concurso? Ninguém. Então você chega lá na hora, né? Você estava ali, a ansiedade te desperta, né? O sono vai vir depois daquela situação, né? Igual quando você está em véspera de viagem, vou viajar amanhã, vou dormir essa noite igual um anjo. Ninguém dorme, ou poucas pessoas dormem. Normalmente a gente fica, eu não posso esquecer o passaporte, eu não posso esquecer não sei o que na mala, eu não posso perder a hora, né? Quando a gente tem uma hora que é fora da nossa rotina, né? Do tipo uma viagem, ou eu que trabalho em concurso, às vezes é um concurso domingo, então tem que estar 7 horas da manhã, não sei aonde. Então é lógico que quando é uma coisa principalmente que escapa à nossa rotina, a gente gera uma ansiedade. Mas, ok, quando ela é pontual, né? Ela é diante daquela situação e depois ela cessa, né? Ou eu tô nervosa para fazer a prova, sento para fazer a prova, naqueles 10 primeiros minutos a ansiedade lá em cima, daqui a pouco você respira e cai dentro. São 4 horas de prova, você não vai ficar 4 horas nervosa, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas consegue se acalmar. Só que algumas pessoas não conseguem, porque essas já estão com a ansiedade muito fora de controle, e aí sim é muito difícil controlar. E aí, de repente, diante de uma entrevista de emprego, não consegue, diante de um date
né? Às vezes a pessoa que tá doida para namorar, tá muito tempo solteira, tá muito ansiosa para aquele encontro, chega lá no date e cola as placas, né? Daí depois fica, eu fui ridícula, ou não consegue ir, né? Tem gente que nem consegue ir num date, fica tão nervoso, tão ansioso, que começa a dar desculpas, acho melhor depois, outro dia, outra hora, outro momento, e a gente nunca tá pronto para encarar. Então, uma das formas da gente enfrentar a nossa ansiedade, o nosso medo e ansiedade estão muito associados, né? Todo mundo que é muito ansioso tem medo, né? E o medo gera ansiedade. Então, só que o medo, normalmente que a gente distingue de ansiedade, é que o medo é um medo muito concreto, né? Eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de estar nesse avião e sofrer um acidente. Enquanto que a ansiedade, ela é muito imaginária. Eu começo a pensar, e se eu tiver não sei aonde e acontecer alguma coisa, né? Uma coisa mais imaginária, mas na verdade é uma separação mais didática, né? Porque na prática as coisas estão associadas, né? A ansiedade, ela é muito associada. A ansiedade, ela traz muito medo, né, gente? Muito medo. E aí esse medo, em última instância, se a gente for avaliar lá longe, é um grande medo de morrer, né? Um medo de perder o controle completamente de tudo, né? Medo de enlouquecer, né? Eu tô ficando maluca, isso não é normal. Ou um medo de morrer, né? Eu tô tendo alguma coisa, eu tô tendo um infarto, eu tô tendo um ABC, enfim, né? Então... E outras coisas, assim, né? Por que hoje eu venho refletindo sobre isso? Por que a gente tem um aumento tão grande de quadros ansiosos, né? O Brasil é o país número 1 de ansiedade no mundo, né? O país mais ansioso do mundo é o Brasil. Por que a gente sofre tanto de ansiedade? Eu vejo como um mal-estar contemporâneo, que tem a ver com a nossa sociedade. Toda doença, seja ela psíquica e até... física, biológica, ela é circunscrita historicamente, né? As histéricas de Freud, lá em 1900 e pouco, sofriam muito de questões sexuais, porque elas eram muito reprimidas, a mulher era muito reprimida sexualmente. Então, eram muitos sintomas associados a questões sexuais. Hoje, o que a gente vive é uma sociedade de comparação. É uma sociedade de rede social que fica o tempo todo ali, a gente se comparando, a gente se diminuindo, a gente se sentindo pequeno. É uma sociedade de muita cobrança, de produtividade, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Eu sempre falo isso, né? A pessoa acha bonito falar, tô numa correria, né? Se você não tá numa correria da vida, parece que você tá ficando para trás, né? Você tá ficando para trás. Se você não tá na correria, você é uma pessoa lerda que perdeu o bonde. Silvânia, Adriana, eu não deveria fazer essa associação, mas não entendo. Eu fumava 2 maços de cigarro dia, não era tão ansiosa. Parei de fumar, me tornei extremamente ansiosa. Sim, isso é comum, Silvânia, porque o cigarro, ele dá uma amenizada, né? Psicológica, né? Não física, mas ele é uma coisa que distrai a gente da ansiedade. Mas que bom que você parou, né? É melhor você lidar com a tua ansiedade de outras formas do que fumando, pelo amor de Deus, né? Mas que associação que você estava fazendo, Silvânia? Eu não consigo voltar aqui. Viviane, teve um tempo que cheguei a tomar 2 garrafas de café no dia porque era muito ansiosa. Eita, Viviane, então você alimentava a tua ansiedade, né? Porque o café aumenta a ansiedade. Pessoas muito ansiosas não devem tomar cafeína. Né? A ansiedade, ela é alimentada pelo café. Então não tome, não tome. Principalmente se você tem dificuldade para dormir, né? Porque a cafeína, ela é um estimulante. Então não é bom para pessoas muito ansiosas, não. É bom controlar o consumo de café. Por isso que eu falo que a alimentação também entra no lugar importante, né? Açúcar não é bom, né? Porque açúcar é muito excitante, estimulante. Daiane, me tornei hipocondríaco. Tive sonho com uma doença e o medo me fez gerar sintomas. Então, Daiane, eu não sei se você me acompanha aqui tem tempo, mas eu já relatei aqui algumas vezes aqui na minha vida que eu tive problemas com ansiedade em 2013. Tive crises de ansiedade grave. Eu passei mal dirigindo. Fui levada para o hospital, aquela coisa toda que você nunca imagina que vai passar. E olha que eu já era formada desde 2002 e tinha conhecimento.
e ainda assim achei que estivesse infartando. E aí, a partir daí, eu comecei a ter ansiedade de doença. Minha ansiedade é sempre associada ao medo de passar mal. É daquela que alguém fala assim, sei lá, parece a Preta Gil dizendo que tá com câncer no intestino. Aí eu fico, quais são os sintomas? Porque, deixa eu ver esses sintomas direitinho. Eu tô sempre investigando coisas, né? Eu tô sempre ali excessivamente atenta a qualquer adoecimento. E eu sei, imagino assim, tive síndrome do pânico da mesma forma dirigindo, é horrível. E eu sei que eu passei a ficar com uma ansiedade de doença, não hipocondríaca no sentido de achar que estou doente sem estar, mas de ter um foco, é como se eu tivesse uma lupa de aumento sobre mim. É claro que hoje, né, há muitos anos eu tenho muita consciência disso. Lá naquela época eu tive que me tratar com medicação, com terapia, blá blá blá. Atualmente faço terapia também, mas não por ansiedade, mas sim porque eu gosto mesmo, acho que é um momento de reflexão. Mas lá atrás eu tive que fazer. E sim, a ansiedade de doença é isso, é medo de adoecer, é medo de ter alguma coisa. E eu ainda tenho cuidado com isso. Por quê? Porque a minha mãe morreu com 47 anos e infartou. Então, a partir disso, eu comecei qualquer coisa, eu tô com alguma coisa no coração, começo a achar, então eu vou no cardiologista, faço acompanhamento, eu tomo uma medicação, que eu tenho um pouco de arritmia, então eu tomo uma medicação, mas eu fiquei com um cuidado excessivo em relação a essas coisas. A maneira que eu faço, que eu percebo isso, que eu acho que é importante, o autoconhecimento traz, quando eu começo a me preocupar demais, eu tô com uma dor aqui estranha, eu não sei, eu começo a fantasiar coisas na minha cabeça, já é um sinal para eu parar e pensar, por quê? Que eu tô ansiosa. Né? Ao invés de investigar se eu tô doente, e é claro, faço os meus check-ups, eu tenho mesmo um cuidado talvez excessivo com a minha saúde, mas eu já tive problemas, né, variados, endometriose, cirurgias, etc. Graças a Deus nada sério. Eu faço check-ups que me geram tranquilidade, mas tem muitos anos que eu já não tenho essa ansiedade de achar que eu tô passando mal, mas eu começo a me preocupar com algum sintoma, eu já começo a ficar atenta. Por isso que a terapia é importante, para a gente começar a perceber quais são os nossos sinais. Eu tenho alguns sinais quando a minha ansiedade está um pouco alta. Eu começo a acordar de madrugada, isso é um sinal claro para mim. Né? Tipo, eu tô dormindo, eu não tenho dificuldade em pegar no sono, eu tenho uma dificuldade em sustentar o sono. Então, quando eu começo a acordar de madrugada e aí vem aqueles pensamentos estranhos, hora de ver o que está acontecendo. E aí eu já lanço mão das ferramentas que eu uso para me acalmar, né? De ter cuidado com a alimentação, eu pratico atividade física diariamente, eu vou para a serra, onde eu tenho uma casa ali no campo, é uma coisa que me acalma o contato com a natureza, por isso que é importante. Deixa eu ver, Silvânia, não me senti confortável porque eu não gostaria que entendessem que o cigarro é algo que ajuda na questão da ansiedade. Não, Silvana, não ajuda, óbvio que não, só piora, inclusive. Mas o cigarro, ele entra no... Eu já fumei, não sei se vocês sabem disso, desse lado negro da minha história, mas eu sou de uma geração, eu vou fazer 45 anos em julho, e na minha geração era muito comum fumar, jovem, inclusive. Eu comecei a fumar aos 13 anos de idade, lamentavelmente. Eu fumava cigarro. Meu pai fumava, minha irmã fumava, era uma coisa horrorosa, né? Era propaganda de cigarro, o cigarro não era visto como hoje, que é uma droga, a gente podia... Eu cheguei a fumar dentro de avião. Para vocês, eu parei de fumar com 23 anos. Até 23 anos eu fazia faculdade, eu assistia aula na faculdade fumando dentro de sala. Olha que bizarro. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense e a gente fumava cigarro. Os professores fumavam, era uma coisa enlouquecida, isso lá em 1997. Então, eu entendo perfeitamente a ansiedade pós parar de fumar, porque eu ficava numa agonia, né? Tá faltando uma coisinha aqui para me acalmar. E era essa coisa, e eu lembro quando eu falei que ia parar de fumar, as pessoas falavam assim, eu não consigo te ver sem cigarro. O cigarro é como se ele fosse um complemento da minha pessoa, imagina. Graças a Deus já parei há muitos anos. E... deixa eu só, peraí. Deixa eu só voltar aqui, gente. Silvânia, Adriana, agora eu entendo porque quando vou ao médico, acabo deixando mesmo confuso com o diagnóstico. Por quê?
Monteiro. Minha ansiedade é tanta que preciso de remédio para dormir. Remédio para dormir. Esse é um ponto importante. Não é um remédio de tratamento para ansiedade. É o pior remédio que vocês podem tomar. Por quê? Porque remédio para dormir, os famosos tarja preta, Zolpidem, que vira meme na internet, Rivotril, Lexotan, e sei lá, Frontal, tem tantos. Remédio para dormir causa dependência. O que isso quer dizer? Por que eles são tarja preta? Porque eles têm que ser vendidos com retenção de receita, com tudo controlado, são remédios controlados mesmo, porque eles causam dependência. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você toma Zolpidem numa determinada miligrama, daqui a um tempo você vai ter que aumentar. E você, o dia que retirar a medicação, você não dorme. Ele causa uma dependência química, física. Então, ele só pode ser usado com estrita recomendação médica, com acompanhamento médico certinho. E é claro que esses remédios, eles ajudam a dormir, né? São importantes para pessoas que têm insônias crônicas graves, né? Que tem pessoas que têm, mas são raras, né? As que são realmente insônias graves. Nesse caso, a gente sempre tem que pensar, né, na questão do benefício do remédio, né? Qual é o benefício? Porque malefício ele vai trazer, e um dos principais é perda de memória. Então, gente, muito cuidado com isso. Tem alguma coisa para ansiedade que não seja remédio? Claro que tem, Rivere. Não só. E aí vamos entrar nisso, né? Primeira coisa, terapia. Gente, é isso que eu tô dizendo, a gente entender o nosso modo de funcionar, entender o que é gatilho, né? Para mim, por exemplo, os gatilhos têm a ver com questões de saúde, porque a minha ansiedade é associada a questões de doença. Então, por exemplo, eu evito acompanhar, né, muita coisa que fala de doença, a gente começa a ter alguns cuidados, né? Então, o autoconhecimento para você mapear desde quando aquilo começou, por que começou, por que aquilo se apresenta daquele jeito e por que agora você está ansiosa. Normalmente eu, por exemplo, estava muito sobrecarregada com o trabalho. Na época que eu tive crise de ansiedade, eu trabalhava na prefeitura, que eu era estatutária da prefeitura, eu trabalhava como trabalho até hoje na Polícia Militar do Rio, eu atendia em consultório e tinha 2 filhas pequenas, casada, cachorro. Gente, não tem como. Eu estava sobrecarregada. Eu tinha dia que saía de casa às 7 da manhã e chegava às 10 da noite. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, o que eu fiz? Além de tomar remédio e fazer terapia, tive atitude de mudança. E a primeira delas foi o quê? Eu pedi exoneração da prefeitura. Eu fiquei com um emprego só, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse panorama da nossa vida, ver quais são as mudanças que a gente precisa ter, porque não adianta só medicar e pronto, toma um remédio. Mas se a minha vida não mudar, eu vou continuar tendo crises. Então, isso é fundamental. E é claro, como eu sempre falo, praticar atividade física, especialmente atividade aeróbica, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque vai liberar os hormônios de bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina. A gente libera esses hormônios quando a gente está em atividade aeróbica. Então caminhar, correr, nadar, pedalar, fazer alguma coisa aeróbia, né, que mexa e acelere teus batimentos, que oxigene teu cérebro e que libere esses hormônios do bem-estar. Já tem estudos que mostram que você praticar 150 minutos de atividade física por semana, em 3 meses vai ter o mesmo resultado de usar antidepressivo. Então, entendam isso de uma vez por todas. Eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da tua saúde, terá que ter tempo para cuidar do teu adoecimento. Eu também não tinha tempo, eu acordo 5h40 da manhã para ir para academia. Isso para mim é uma questão de saúde física e mental. Então, a gente tem que entender que a gente paga um preço pelas escolhas que a gente faz, né? E aí é isso, fazer terapia. Eu não tenho dinheiro para terapia. Gente, então vai ter que ter dinheiro para pagar o remédio, porque a longo prazo a tendência da ansiedade é piorar. Por quê? Porque a gente começa a fazer movimento de evitação. Por exemplo, eu fico com ansiedade social, né? Eu tenho ansiedade social, então eu evito estar com pessoas. Aí daqui a pouco eu vou até me trancar dentro de casa. Eu começo a evitar tudo que pode me gerar ansiedade. Só que a minha ansiedade vai escalando e quanto mais eu vou evitando, mais frágil eu vou ficando, né? A única maneira da gente lidar com a nossa ansiedade é enfrentando. Não tem outro jeito.
Né? Como eu, por exemplo, eu tive lá em 2013, quando eu tive essa crise de ansiedade dirigindo, vocês não têm noção, gente, foi um horror. Eu parei no meio da linha vermelha, que é uma via expressa aqui no Rio de Janeiro, cercada de favela. Tinha uma guarita da polícia, eu parei na guarita, larguei meu carro com as portas abertas, fui pro policial, me apresentei como policial. Na época eu era tenente, eu sou a tenente Adriana, psicóloga do batalhão não sei das quantas, eu tô passando mal, eu tô morrendo, me leva pro hospital. Me enfiaram dentro de uma viatura, ligaram a sirene e assim fui eu pro hospital da polícia. Eu sei que quando eu acordei, meu marido estava chegando de terno. Não sei nem como foram atrás do meu marido para ele ir lá. Enfim, foi todo um caos. Meu carro ficou trancado no meio da linha vermelha lá. Meu cunhado teve que ir lá buscar. E aí depois eu passei a ter o quê? Medo de dirigir. Eu comecei a ficar com muito receio de dirigir e passar mal de novo. Porque é isso que a ansiedade faz. Como eu estava dirigindo e passei mal, eu pensei, não quero mais dirigir. Só que se eu parasse de dirigir, gente, ia ser um caos na minha vida, porque eu trabalho longe da minha casa. Eu trabalho na polícia militar, às vezes eu tenho farda no carro, eu não posso me expor em transporte público e blá blá blá. Tem toda uma logística. Então eu enfrentei o medo e, obviamente, nunca parei de dirigir. Foi fácil? Não, não foi. Muitas vezes eu estava dentro do carro, sentindo minha perna dormente, suando frio e pensando, rezando, eu vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Um horror. Mas eu fui enfrentando e aquilo me fortaleceu, né? Então, se eu tivesse parado de dirigir, talvez eu nunca mais tivesse voltado. E aí eu paro de dirigir, daqui a pouco eu paro de não sei de que, paro de não sei de que lá e a gente vai restringindo a nossa vida, né? Então, não dá. Juliana, sou tão ansiosa que nada me desliga, seja remédio, sejam naturais, seja suco de maracujá. Com o sono errado, engordei 40 quilos. Estou na luta para perder isso e ganhar a calma mental. Você faz terapia, Juliana? Né? Porque a gente desconta mesmo na comida, né? Às vezes a comida ela acaba sendo um refúgio para a ansiedade, né? E pode acontecer de engordar, de emagrecer, né? A ansiedade ela altera muito a nossa relação com o alimento e o nosso sono, para mais e para menos. Tem pessoas que dormem demais e comem demais, tem pessoas que dormem de menos, comem de menos. Então, o ideal é você fazer terapia. E começar a ver, né, que mudanças você precisa fazer na tua vida. Provavelmente precisa fazer muitas, provavelmente. Daiane, eu também tomo Rivotril e sertralina, doses altas, e sinto que já não faz mais efeito, além de terapia, mas quero me livrar disso em breve. Daiane, paciência, né? Tudo na vida é um processo. A gente não tem, assim, o resultado imediato como a gente gostaria, né? O paciente ansioso é assim, entra na terapia e fala, quando é que eu vou ficar bom? Né? E é claro que isso depende, né? Cada pessoa depende. Em que momento eu vou chegar lá naquele ponto? Depende do ritmo da tua caminhada. Cada pessoa caminha num ritmo diferente. Tem gente que corre, tem gente que gatinha. Então, depende. Marlene, eu tomo frontal há tempo e quero muito parar. Faço terapia. Pois é, Marlene, acho ótimo que você pare o frontal. Porque o frontal, assim, apesar de não ser um calmante tão forte e tal, mas usado em excesso. Monteiro, estou percebendo que estou tendo perda de memória por tomar remédio da ansiedade que faço para ter um sono normal. Pois é, normalmente é um relato comum. Meu pai toma melatonina, eu tomo melatonina e é maravilhoso. Melatonina é um suplemento, não é uma medicação, né? A melatonina ela ajuda a gente a entrar num sono mais profundo. Para mim ajuda muito. Não é um medicamento, pode tomar tranquilo. Silvânia, deixa eu voltar. Poxa, com essa explicação sem perguntas. Fato, não gosto de exercícios físicos. A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa e não só aquilo que a gente gosta. Nós não temos mais 5 anos de idade. Nós somos adultos, maduros e a gente faz o que tem que ser feito e não aquilo que a gente gosta só. Infelizmente, eu só queria fazer o que eu gosto na vida, mas a vida não é assim. Daiane, vivi isso. Dependia dos outros para dirigir para mim e eu não conseguia. Pois é, Daiane, pode acontecer. Ou quando dirigia sozinha, alguém tinha que ficar na ligação comigo até chegar no destino. Essa estratégia eu usei muito. Ligava para minha irmã, ligava para marido, ligava para quem fosse e ficasse ali. Silvânia, Adriana, você comentando sobre profissão, a ansiedade já me tirou oportunidades de trabalho muito boas. Com certeza, com certeza. Altera. Juliana, eu fiz e parei e houve alguns fatos que também ajudaram no caos, mas estou começando a me policiar. Meu corpo vive dolorido por tanta tensão. Sim, Juliana. Eu tenho até uma paciente que me relatou essa semana que ela dormiu, acordou toda dolorida, porque é isso, dorme tensionando. Paciente com bruxismo, né, de ficar rangendo os dentes. Lígia, que live maravilhosa, assistindo e fazendo biscoitinho de queijo. Que delícia o biscoitinho.
Bom, gente, mais alguma questão? Eu acho que são tantas coisas sobre ansiedade. Eu acho que a gente, primeiro, tem que investir no nosso bem-estar sempre. Investir a nossa energia em buscar o melhor para a nossa vida. Uma das coisas que aumenta muito a ansiedade é essa coisa da gente ficar se comparando, assistindo a vida dos outros, achando que a vida de todo mundo é maravilhosa, só a nossa que é totalmente comum e ordinária. A vida de todo mundo é extraordinária. Você olha e parece que é tudo festa. E não é. A gente tem que começar a ter maturidade para entender e perceber como é que são as coisas, perceber e tomar conta da nossa própria vida, né, sem se preocupar com o outro. Às vezes a gente se preocupa excessivamente e as pessoas não estão nem aí pra gente, no fim das contas, né? Eu sempre falo isso. A gente fica, ai, mas fulano tem inveja. É igual outro dia eu vi um quadro de uma mulher, de um cara que eu morro de rir. Ele falava, minha querida, as pessoas têm inveja da Beyoncé. Não tem inveja de você, com casado, com um cara que tem um Celta, não sei o que. E é um pouco isso, assim, né? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Né? Às vezes a gente acha que a gente é o centro do mundo. Está todo mundo me olhando? Não, não tá. Não tá todo mundo te olhando. Na real, quase ninguém tá nem aí. Ah, mas a vizinha fala da tua vida. Fala da tua, fala da outra, fala da outra, fala da outra. A gente não é pauta nos principais jornais da cidade, não. Então, entender isso não é para ser uma coisa ruim, é uma coisa libertadora e maravilhosa. Eu vou entender que as pessoas não estão nem aí para mim, que bom, eu posso viver a minha vida simples, fazer minhas coisas, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar de quem eu sou, investir no meu crescimento, né? Isso fortalece a autoestima. A gente precisa fortalecer a nossa autoestima para melhorar a nossa insegurança, para diminuir a nossa ansiedade, né? E isso passa por autocuidado. A prática de atividade física, ela, além de fortalecer o nosso corpo, ela fortalece a nossa mente. A cada desafio que a gente supera, isso fortalece a gente por dentro, né? Quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, gente, todo mundo tem medo. Não ter medo não é ser, né? Ser corajoso não é a pessoa que não tem medo, é que faz apesar do medo. Quem não tem medo nenhum é só inconsequente e sem noção. Não é para não ter medo. A gente tem medo. E aí, por eu ter medo, eu me preparo. Ah, eu tenho medo de falar em público. Eu vou me preparar para aquele momento, né? Eu vou treinar, eu vou ter alguns recursos, eu vou me preparar o máximo que eu puder para enfrentar. E depois que eu enfrento e venço, aquilo me fortalece. Não tem outro caminho. A gente tem que parar de ficar vivendo a vida só na teoria. Não adianta vocês virem aqui, ah, que linda live, ai, adorei, aí desliga a live e nada muda, nada muda. Gente, não adianta. Vocês podem me adorar, mas vocês têm que fazer alguma coisa por vocês. E isso vale até na terapia. Eu falo, gente, a terapia, o psicólogo tá 1 hora por semana. Quando é 1 hora, quem é de plano fica 20 minutos, né? Eu fico com o paciente 1 hora na semana. Se ele não fizer as mudanças que ele precisa, né? Se a terapia não se estender para além daquela 1 hora, eu tenho uma paciente que eu falo que ela é maravilhosa, que ela sempre fala que ela vê a terapia na vida dela diariamente. E é isso, né? Você precisa entender que a mudança tem que partir de você. Você é o protagonista da tua vida. Você não pode ser espectador da tua própria vida. Fica aqui. Já tô aqui, agora resolva meu problema. Eu já vim no psicólogo, o psicólogo tem que resolver meu problema. É igual eu falo com o nutricionista, eu já vou na nutricionista, eu já fiz a minha parte. Estou aqui, me emagreça. A nutricionista pode ser incrível, te passar a dieta das galáxias. Se você não fizer, não tem jeito. Então a gente precisa ser adulto e entender isso, né? A vida é muito curta pra gente perder tempo com coisa que não vale a pena. Eu tô gastando energia. Ah, eu tô com medo, eu queria conhecer uma pessoa, mas eu tenho medo. Eu queria tentar um emprego mais bacana, mas eu tenho medo. Enquanto você tá tendo medo, as pessoas estão fazendo, estão tentando. Elas acertam sempre? Não. Mas quanto mais chances, né? Você tem que fazer as coisas no volume, na quantidade. Quanto mais vezes eu fizer, mais chances eu tenho de conseguir. Então, assim, a gente tem que errar e errar muito. Porque se eu tô errando muito, é porque eu tô fazendo muito. Quanto mais eu erro, mais eu faço. E aí mais eu tenho chance de estar conseguindo. Só não erra nunca quem não faz nada.
Então a gente tem que parar com essa idealização, né? Ah, não, o dia em que é um eterno preparo, né? Eu tô sempre aqui, ó, tô aqui, ó, no aquecimento. Tô sempre me aquecendo e não entro em campo nunca. Eu tô sempre esperando um momento ideal, um cenário ideal, Gente, a vida só passa. É isso que acontece. Aí a gente acorda e fica, meu Deus, é isso, a pandemia foi em 2020, a gente já tá em 2023. Passou assim, ó, piscar de olhos. Então, assim, entendam isso, entendam que a gente tem um prazo de validade. E aí, até essa validade chegar, vamos vivendo, saboreando a vida, experimentando. Deu errado, é que eu falei, eu vou quebrar a cara. Quebra a cara, pega os caquinhos, ó, cola de volta e segue em frente. A gente não é tão frágil assim. A gente não é tão frágil. A gente se subestima muito. A gente acha que vai quebrar, que vai morrer. Ai, se fulano me deixar, eu vou morrer. Não, não vai. A gente sobrevive. Aposta nisso, né? A gente tem que crescer a partir disso. Deixa eu só ver aqui. Doutora, só tenho que te agradecer por todas as quartas aqui. Deixar um monte de pessoas se abrir, perguntar, tirar dúvidas. Faço terapia online, mas contigo por aqui também colaborou muito. Deus te ajude, provavelmente. Que bom, Anitta. A ideia é essa, que a gente possa sempre colaborar. Monteiro, você está ajudando muito, obrigada por fazer essas lives. Vou enfrentar minha ansiedade, sei que não vai ser fácil. Nada na vida é fácil, a gente tem que escolher qual é o difícil que a gente quer lidar. O que é mais difícil? Fazer dieta ou ficar gorda? Escolha. O que é mais difícil? Ter ansiedade ou buscar as saídas para isso, né? Flor, eu tomo todos os dias, não ajuda a dormir, Rivotril. É anipitilina, de 25, sim. Riviera, tem alguma terapia para fazer antes de dormir? Tem a higiene do sono, né? A higiene do sono é quando a gente começa a desacelerar. E aí cada pessoa tem que criar seu próprio ritual. Eu, por exemplo, não durmo sem um banho. Então eu tomo um banho, às vezes um banho morno, às vezes minha filha gosta de tomar um chá, ela tem feito chá toda noite. Tirar a tela, de preferência ler um livro, uma leitura leve, né? Não vai pegar um livro que vai te fazer chorar abraçada com ele, né? Procurar uma coisa leve, que te ajude a diminuir o ritmo para pegar no sono. E é claro, gente, manter uma vida, um horário regular, né? Se você acorda cedo, durma cedo, né? A gente precisa regular o nosso tempo de sono. Se eu me deito, né? Eu gosto de dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Hoje, por exemplo, é um dia que eu até desacelerar, porque a live me deixa, né, um pouco mais ligada. Então, até eu desacelerar, eu demoro um pouco mais. Mas, normalmente, 10 horas da noite eu já tô pra lá de Bagdá, porque eu acordo 5h40, 6 horas, dependendo do dia. Então, a gente tem que ter um horário regular também. Silvânia, sabe as palavras, que live maravilhosa. Espero que minhas convidadas tenham entrado. Que bom, Silvânia. Davi, saber o que queremos vai ajudar. Com certeza, Davi. Viviane, tenho mudado alguns hábitos. Alimentação, exercício físico tem ajudado. É isso aí. Riviera, obrigada, Lígia, por compartilhar essa live maravilhosa comigo. Que bom, Riviera, você veio por ela. Como podemos lidar com a insegurança? Peraí, gente, é muito... Eu assisto e tento pôr em prática o que vejo aqui. Sim, Lígia, você é ótima. Eu vejo que você está sempre ligada. Isso é maravilhoso. Davi, a terapia é algo que pode nos ajudar. Com certeza, Davi. Luciane, verdade. Depois que coloquei em prática, minha vida melhorou muito, sim. Vi um vídeo que dizia, o terapeuta não te cura, ele cuida de você e você se cura. É isso, é assim, ninguém cura ninguém, né? A gente pode ser ponte para alguma coisa, mas não dá pra gente resolver. E caminhar pela pessoa, não tem como. O que poder ajudar a lidar com medo, já tem colocado muita coisa. Pera aí, adorei os coraçõezinhos de sua blusa. Ai, obrigada, eu também gosto. Está lindo, obrigada. Estou tomando morato, mas tem muito efeito colateral, tudo é muito difícil. Gente, é muito assunto que eu deixei passar, né? Bom... Para lidar com ansiedade, com medo, é enfrentando os desafios, é através do autoconhecimento, é a gente parar de achar que a gente é vítima das circunstâncias, é parar de se subestimar. A gente fica, eu sou muito frágil, eu não consigo, né? Eu sou meio coitadinha. Vamos sair desse coitadismo, vamos, sabe, bola pra frente, vamos em frente, pega as rédeas da vida na sua mão. A vida é sua, não é do outro. Eu vou esperar que meu chefe esteja de bom humor para eu me sentir bem? Não. Eu me sinto bem, se ele tiver de bom humor, melhor ainda. Se ele não tiver, não vai me afetar tanto, porque eu tô bem comigo mesma, né? Paula, por favor, deixe gravada a live aqui em Portugal. Já é muito tarde. Fica gravada lá no YouTube, tá, Paula? Eu não deixo aqui no
No Instagram não, porque eu não gosto de vídeo longo aqui. Lá no YouTube a gente tem mais recursos. Tem lá no canal do YouTube. Devo deixar gravada, a menos que dê alguma bugada. Gessiane, tive que mudar minha rotina de vida para controlar minha ansiedade. A academia foi entrar na minha rotina. Ótimo. Meire, obrigada, viu? Acho que tudo me acham fraca. Me falam até isso, me deixa pior. Não, não é fraca. Vamos parar com isso. Gente, já tá tarde, 9 horas já. Nossa live já tá assim... Passou muito, é muito assunto, né? Toda vez que a gente fala de ansiedade, sempre tem muita gente, muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu sempre volto. Vão lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos que falam de ansiedade. Olhem aqui no Rios, que antigamente era o IGTV, tem um monte de live. Eu já fiz não sei nem quantas lives, gente, e tem muita sobre ansiedade. Então voltem nisso. Ouçam, cada live, ainda que o tema seja o mesmo, é uma abordagem diferente, porque é dinâmica, porque vocês trazem questões. Então, se ajudem, me ajudem a ajudar vocês, façam a parte de vocês, né? Cuidem-se, busquem esse desenvolvimento, busquem o crescimento de vocês, né? Não tem outro caminho pra gente ficar bem, né? E tem que ser agora, não tem mais por que adiar, tá bom? Obrigada, doutora, você ajuda muita gente, que bom, Geice, muito obrigada, você é maravilhosa, beijo, querida, boa noite, adorei a live, que bom, é David ou é Davi? Lígia, beijo, Rivéria, live maravilhosa, gente, beijo pra vocês, uma ótima noite, vou tentar deixar salva lá, eu digo tentar porque não depende só de mim, depende do Instagram, mas vou tentar botar lá no YouTube, depois eu deixo o link nos stories, tá? E aí vocês compartilhem com quem não esteve aqui ao vivo. E não tem jeito, né? O conhecimento, a orientação, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente fala disso, mais a gente consegue lidar com as questões da nossa vida, né? Então o conhecimento, ele é libertador. Um beijo, amei participar, que bom. Boa noite, Vesleia, obrigada, querida. Boa noite, Juliana, obrigada. Boa noite, Lígia, beijo.